Que episódio infinitamente lindo, com cenas adicionais trazendo muito mais brutalidade do que nas páginas do mangá. Uma narrativa emocionante, uma arte sensacional. É nesse momento que eu digo, estou muito feliz de estar viva e conseguir assistir isso junto com vocês. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos para mais um vídeo nos domingos comentando o episódio novo de Demon Slayer, dessa vez, episódio 8 da terceira temporada, este que trouxe a história de Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa. E incrível que esse episódio a gente teve uma completa ausência do protagonista, do Tanjiro, Nezuko, Genya, e não fez qualquer falta, pelo menos pra mim. Diria inclusive que apesar da cena sensacional com o Tanjiro alguns episódios atrás, eu acho que esse, em construção, foi o melhor até agora. Lembrando, bora lá, que a gente não fala spoilers do mangá neste vídeo aqui de comentários semanais do anime. Tem vídeos com spoiler na playlist, se vocês quiserem assistir, de Demon Slayer aqui no canal. Hoje, bora comentar só sobre o que aconteceu no episódio 8. O episódio, aliás, para curiosos, adaptou o capítulo 118 e 119 do mangá. Um ritmo que tá fazendo sentido nessa temporada, já que eles estão fazendo algo que eu queria que eles tivessem feito lá no arco do Uzui, que é trazer mais cenas adicionais e desenvolvimento, especialmente no passado, nos flashbacks dos Hashira, os pilares. O episódio abre do exato momento em que ele consegue sair daquele vaso de água do Gyoko, que é a lua superior número 5, que estava lá frustrada com o negócio de ver um cara, um artesão, fazendo uma arte concentrado muito mais do que ele com seus vasos incríveis, e ele perdeu muito tempo, a verdade é essa, tentando tirar o Haganesuka da sua concentração, tirou um olho, cortou ele todinho, coitado. O cara ficou todo destroçado, mas ele não conseguiu acabar com a concentração dele, que tá focado em recuperar a espada do bonecão que ele quer dar para o Tanjiro. Kanamori-san também tá ali ferido, tentando ajudar o Haganesuka, mas por causa dessa desconcentração do Gyoko, ele também permanece vivo até esse momento. Kotetsu, infelizmente, continua com aquele golpe fatal na barriga, mas pede, implora que o Muichiro, ele ajude o Haganesuka, justamente porque ele entende a importância dessa espada ser recuperada com essa técnica super difícil. Existe uma coisa que acontece antes da tal marca semelhante à do Tanjiro aparecer no Hashira da Névoa, que é o momento em que ele sai do vaso e ele ainda tá sentindo os efeitos daqueles espinhos que são envenenados. A gente entende que o Muichiro, ele chegou num limite muito grande de exaustão. Ele realmente quase morreu. E ainda assim, quando ele sai, a visão tá turva, seu corpo tá pesado, a movimentação tá difícil e ele parece que não vai durar muito. Só que ele passa desse limite. E aí que a gente vê essas marcas surgindo dentro dele numa mescla enquanto ele vai lembrando um pouco do seu pai, do passado, de quem ele é. A explicação sobre a marca com mais detalhes, para eu não entrar numa zona de spoilers, tem num vídeo recente aqui do canal em que eu falo da marca do Tanjiro e por consequência dessa tal marca do caçador que já vimos agora então em dois personagens do presente. Mas quero chamar a atenção de que a marca do Muichiro, apesar de aparecer também na testa e nas bochechas, ela tem um formato diferente dessa que a gente viu no Tanjiro ou no tal espadachim lá de trás que quase matou o Muzan. Do Muichiro parece umas nuvenzinhas que são mais condizentes com o seu estilo de respiração, que é a respiração da névoa. E muito sucinta, o que eu posso falar é que depois dessa ativação a gente vê que de maneira muito parecida com o que acontece com o Tanjiro, o Muichiro consegue ultrapassar seus limites também. Ele adquiriu muito mais força, muito mais velocidade, o que fez com que ao longo do resto do episódio ele conseguisse produzir alguns danos, ainda superficiais no Gyoko, uma lua superior, que antes ele não estava conseguindo. Só que a gente vai chegar neste momento do final, da respiração da névoa, movimentação incrível. O que esse estudo faz é sensacional. E de novo, a gente vai falar de trilha sonora nesse vídeo, mas antes eu quero falar do passado, de Muichiro, do Mu, deste que ficou ali talvez perdido durante muito tempo entre ser uma grande inexistência, um vazio ou alguém que guarda infinitas possibilidades. Muichiro Tokito, ele teve um passado muito trágico, né? Não diferente de tantos outros que a gente vê nesse universo repleto de Onis. Ele vivia com seu pai e sua mãe, uma vida simples, junto do seu irmão gêmeo. Ele vai lembrando, né, dessas memórias, especialmente por causa da semelhança não só física ali nos olhos, mas de jeito do seu pai, que era um lenhador simples, com o Tanjiro. É o seu pai, é lindo a gente ter algumas pequenas sequências a mais ali deles cortando lenha, de conversas, de gestos. Toda essa sequência do passado, ela foi esticada, não como filler, mas para que o ritmo disso tudo fizesse mais sentido pra gente sentir o personagem, sentir empatia, entender o seu desenvolvimento. É algo que, de novo, eu senti falta lá quando a gente falou de passado do Uzui. No mangá é mais rápido, pequenos quadrados, mais estático. No anime ficou um clima, um ritmo perfeito. Então, é o seu pai
que tinha esse discurso de que as pessoas devem se ajudar, que ninguém é inútil, que ele tem muitas capacidades, e a gente vê que o Muichiro pequenininho, 10 anos, né, nesse momento em que a gente começa a ver o flashback, ele é pequeno, ele é frágil, e em comparação ao seu irmão, ele parece muito menos capaz, e ainda assim, é o seu pai que lhe trazia muito desse seu espírito de que as pessoas devem se ajudar porque em algum momento vai vir uma recompensa. Não recompensa em dinheiro, mas porque a gratidão que vem de uma ajuda sincera e genuína, ela é recíproca, ela vem quando você menos espera, e é nesse apoio entre as pessoas que tudo pode evoluir. Nem só um é escolhido, nem o outro é completamente descartável. A união de forças, unindo potências e fragilidades, isso sim faz com que um organismo, que uma sociedade, que um grupo de pessoas ou de seres seja muito mais forte do que isolados e sozinhos. Só que, como nada é fácil, a mãe do Muichiro estava muito doente, de uma espécie de bronquite, uma doença respiratória, e não só isso. Como eles eram pobres, ela se deixou levar ao máximo de exaustão, trabalhando e fazendo o que tinha que fazer, não falando para os filhos o que ela tinha, até que ela caísse quase realmente no ponto de falecer. O corpo dela não aguentava mais. Num determinado dia chuvoso, quando ela estava realmente quase partindo, o que acontece é que o pai do Muichiro, ele sai no meio da chuva contra todas as consequências, contra todas as probabilidades e riscos, e ele vai atrás de uma erva que talvez pudesse ajudar a sua esposa ou não. Claramente, como ele era essa pessoa altruísta que fazia pelo outro, especialmente pela sua família, ele não conteve esforços e saiu, ainda que por causa disso, e o anime foi muito mais drástico e visual neste momento, ele tentava ali, né, tentou chegar perto das ervas e escorregou na rocha, caiu, despencou e morreu. Morreu assim de sangue pra tudo que é lado e deixou os filhos órfãos, porque ele não apenas morreu, mas a sua esposa naquela noite também não aguentou. E do nada, duas crianças ficaram órfãs. Apesar de gêmeos, Muichiro e o seu irmão Yuichiro eram completamente diferentes nesse momento. Yuichiro parecia, aos olhos do seu irmão, Muichiro, alguém muito mais seco. Enquanto o Muichiro falava de ajudar, ele dizia que eles eram completamente inexpressivos, crianças, pobres, frágeis, eles não tinham esse tom de escolhidos para serem úteis para alguém. E nessa mesma época, depois do falecimento dos seus pais, chega ali a esposa do Oyakata-sama, que é o líder dos espadachins, e ela vai contar para esses dois exatamente que eles são os últimos de uma linhagem de um espadachim lá atrás que poderia utilizar a respiração original, ou seja, vocês poderiam ser úteis com treinamento na luta contra os Onis. É legal a gente ver que nesse ponto, essas crianças, pessoas dessa época, mesmo no meio da montanha, eles não acreditavam exatamente na existência de Onis. É uma coisa que muitos talvez esqueçam quando estão assistindo Demon Slayer, e isso explica muitas questões que poderiam ser incoerências. Os Onis nessa sociedade, e isso é algo que é oficialmente feito, né, de propósito, para não criar histeria, eles são tratados como lendas. Então, mesmo a organização de espadachins atua assim no submundo, né? Vai ajudando, mas não há uma proliferação de notícias e todos têm que lutar contra Onis, não. Ali o Muichiro, ele fica muito empolgado porque eles podem ser úteis, eles podem ser importantes, eles podem ajudar a salvar as pessoas, mas ele meio que não sabe se essa história é tão verdadeira ou não. Independente disso, a reação do seu irmão naquele momento é agressiva, como sempre, e muito diferente do que o Muichiro esperaria. Ele expulsa a Amane de lá, vira pro seu irmão e fala que eles não têm qualquer chance de serem pessoas especiais. Ok, lá no passado a gente teve na família alguém que era um espadachim fortão, mas nós somos duas crianças. Não só isso, somos duas crianças, filhos de dois adultos frágeis, e a forma que ele fala dos pais é muito dura. Porque a mãe, ela não aceitou descansar, ela não ouviu que ela precisava descansar ou o momento que ela tinha que partir. Ela foi até o seu limite, fazendo com que o seu pai, também inconsequente, saísse para tentar salvá-la quando não tinha mais jeito. E por causa de escolhas de pessoas frágeis, burras, quem sabe, zero escolhidas, portanto, eles ficaram órfãos de uma só vez, sozinhos. Sendo eles, Muichiro e Yuichiro, filhos desses dois que fizeram escolhas erradas e não serviram para tanta coisa, eles são igualmente inúteis. Duas crianças de 10 anos inúteis. Ele não queria entrar para o esquadrão de espadachins e eles deveriam continuar ali cortando os legumes, e Muichiro, que não consegue sequer fazer um arroz sozinho, devia parar de ter pensamentos megalomaníacos, porque aí vem o que dá, né, o nome pro episódio, o Mu dele. Aí a gente tem que entender que ele tá fazendo uma associação ao kanji, que é o símbolo que forma essa sílaba do nome do Muichiro. Ele fala que Mu, que este kanji significa vazio, insignificante,
significante, porque sozinho, isolado, esse kanji realmente tem esse significado. Só que lá pro fim do episódio, a gente vai descobrir, como acontece muito na escrita das palavras em japonês, que às vezes um kanji desse, por exemplo, ao lado combinado com o outro, formando outra palavra, ele adquire um significado completamente outro, oposto, que lá no fim vai explicar muito mais do que é este que hoje é o Hashira da Névoa, não alguém insignificante, muito pelo contrário. Esses irmãos ficaram por um tempo ali, mais ou menos de 1 ano, sozinhos, passando estação atrás de estação. Inclusive, os 2 irmãos, nesse todo o período, ficaram brigados, sem se falar, ficaram distantes, apenas carregando o que eles precisavam carregar, seja troncos, não tinham ajuda um do outro. Se o Muichiro deixava cair um tronco, o irmão nada fazia, exatamente por causa desse pensamento que era completamente diferente daquela linha de raciocínio do pai. O único momento em que existiu um confronto maior nesse grande silêncio e afastamento dos irmãos foi quando o Yuichiro, inclusive, expulsou de novo a Amane jogando água. Até que, num dia mais quente, em que no anime eles já deixaram a porta aberta, deu a entender que por causa do calor, o clima, cigarras cantando, realmente deixaram a casa toda aberta exatamente por causa desse desconhecimento e não certeza de que existiriam Onis. Não existia essa preocupação real para aquelas pessoas, muito menos para esses meninos sozinhos com tanta coisa para lidar sem os pais. E surge um Oni bem ali na porta, frustrado porque são só 2 criancinhas lenhadoras, pobres. O Yuichiro, que não acreditava em ajudar as pessoas, olha como ele é contraditório. Ele pula na frente do irmão inútil, do irmão que era mais fraco, do irmão que não servia pra nada, e ele perde o braço na hora. E o anime estanca, né, joga o braço dele decapitado pra trás e o sangue espalhando. É coisa boba. Mas no mangá foi um braço que tava ali, um sangue assim que correu. Você entende até que ele se jogou na frente do irmão, mas não é tão explícito. Não tem a sequência, o breve slow motion, o close, o barulho do sangue, isso tudo na tela, os microsegundos que a gente estica um pouco nessa sequência, faz todo sentido e, de novo, aumenta muito o impacto do que a gente tá vendo. E nessa hora, daí pra frente, a trilha já vem subindo pra gente entender um despertar que existia, assim, de capacidades dentro do Muichiro que ele não tinha consciência até este ponto. As coisas se invertem, porque o Yuichiro, que defendeu o irmão, ele fica encolhido, né, agarrado ao Muichiro como alguém muito frágil, diferente de toda a postura que ele teve antes disso acontecer. E o Muichiro não se recorda, não compreende muito o que aconteceu a partir desse instante, mas pressionado, vendo seu irmão ali dilacerado, um Oni que chegava na sua frente e reproduzia aquelas falas que tanto machucaram, por exemplo, antes com seu irmão falando de que eles não servem pra nada, que a morte deles tanto faz pro mundo, que eles só nasceram pra morrerem como pessoas esquecíveis, e é isso aí. Algo inflamou dentro dele, desse menino que agora tinha ali por volta dos seus 11 anos. E a escolha gráfica que o anime trouxe, do Muichiro dizendo eu não me lembro, eu só lembro de enxergar tudo vermelho e uma coisa quente subindo, para um grito gutural que vem do rosto dele todo transpassado, cheio de veias e de raiva, isso ficou muito bom. Porque você não precisa ver necessariamente o que aconteceu e como ele fez para destroçar aquele Oni, porque nem sequer o Muichiro se lembra. Esse é um fato que ficou ali perdido no seu passado, cheio de traumas, sem dúvidas, e movido por um impulso que ele não controlou. Mas dentro dele, dentro deste Muichiro, tinha capacidade, uma força, uma origem genética que seja, mas para alguém que com certeza seria sim e é um grande espadachim. O que a gente viu foi só uma tela que foi se preenchendo de sangue, um sangue que, pela narrativa do Muichiro, pelos barulhos, né, aquela edição de som que tá maravilhosa de novo nessa temporada, eu só imagino um sangue quente, uma batalha que foi fervorosa e que não foi tão fácil para essa criança. Ele conseguiu com as suas machadinhas, assim, triturar aquele Oni, jogar ele para fora, esmagar com uma pedra, a gente imagina uma cena catastrófica, mas ele se machucou pra caramba nesse processo. O seu irmão ficou lá dentro sozinho, ok, mas ele ali fora tava completamente machucado. Tanto é que já tinha amanhecido quando a batalha deles terminou. O Oni não morreu pelos ferimentos, ele morreu por causa do sol, né, que acabou queimando o corpo dele, até porque Muichiro não tinha uma nichirin, uma espada para poder cortar pescoço, não tinha conhecimento e técnica para acabar com o Oni. De novo, aí a gente entende a consequência dos ferimentos que não foram leves para ele também. O corpo pesava, o corpo queimava, o corpo doía, e ele demorou um longo tempo numa distância pequenininha para voltar para sua cabana e ver o seu irmão praticamente morto. Claro que com aquele braço decapitado, uma criança, o Yuichiro não teria
muita chance de sobreviver. E a parte mais tocante é nesse momento a gente vê os irmãos se aproximando, o Yuichiro já perdido, devaneando no meio dos seus pensamentos e arrependimentos e falando sobre isso, sobre as suas frustrações, sobre o que ele realmente pensa, pedindo perdão para Deus, para Buda, para que tudo que ele proferiu de ruim contra o irmão dele, as palavras duras, as vezes que ele impediu o irmão de ser alguém melhor para o mundo, que ele fosse punido, ele, Yuichiro, e não o Muichiro. E que, aliás, hoje ele vê, ou ele sempre soube, embora ele escondesse de si mesmo, que o Mu, esse kanji, essa parte que forma o nome do seu irmão, que sozinho significaria ali um vazio, um insignificante, na verdade, é o mesmo kanji, o Mu, que forma infinito. A palavra Mugen, sabe de Mugen Train, de trem infinito que a gente viu no arco do Rengoku? Pois é, este mesmo kanji, ao lado de Gen, forma a palavra infinito, que descreve muito melhor todas as possibilidades infinitas que Muichiro tem de ajudar as pessoas, de ser alguém melhor, apesar de, como seu próprio irmão diz ali no leito de morte, que ainda assim, por melhor que seja, ele também precisa de ajuda para sobreviver, que é o mesmo pensamento que o pai dele falava, então ele também aprendeu. Esse jeitão que a gente vê do Hashira da Névoa, né, desde o começo da temporada, dele mais frio, falando de escolhidos, de pessoas que merecem sobreviver ou não por um nível de prioridade de acordo com a utilidade na sociedade, é algo que, mesmo desmemoriado, o Muichiro acabou imprimindo muito do comportamento do seu próprio irmão, que agora a gente vê, no momento em que ele vai embora, que era um método de defesa, porque ele acreditava que essa fraqueza, que essa ideologia, que esse otimismo que o pai deles tinha, era o que o levou embora cedo demais. E talvez ele tivesse um ressentimento de ter ficado sozinho, e por isso ele odiou mais ainda esse otimismo, essa ideologia, esses ensinamentos. Mas no fundo, ele sabia da importância. No fundo, ele também era assim, tanto que ele se jogou na frente do irmão sem pensar e morreu por isso. E ali os braços, as mãos se intercalando, o negócio lá ensanguentado, a trilha maravilhosa, emocionante, entrando na cena agora sim do presente, Muichiro com suas marcas ativadas, indo pra cima do Gyoko lá dentro da cabana, antes que ele pudesse matar, finalmente, Haganezuka. E ele consegue dar um golpe rápido, ali não tinha nem brilhado ainda o momento dele final do anime, mas ele consegue dar um golpe no Gyoko e pela primeira vez fazer um ferimento mais substancial desde que a luta dos dois começou. Ele tá muito mais rápido, ele não parece estar sentindo nesse momento os efeitos do veneno, de ter ficado naquele vaso, e a gente vê que, claro, isso tem uma ligação direta com essas marcas e propriedades que ele adquiriu agora. O próprio Gyoko, ele faz uma lembrança ali de que, Muzan falou dessa marca, que outro garoto lá também tem, mas ele deixa essa informação de lado como se não fosse relevante ou porque ele tem muito mais o que fazer, mas a informação é importante. Outro detalhe ali é que o Muichiro, ele consegue lutar muito melhor porque agora ele tá com a espada que o Kanamori tinha feito pra ele, uma espada, uma Nichirin, que foi feita de acordo com as instruções do primeiro ferreiro que ele teve. Um ferreiro que também aparece no flashback desse episódio para mostrar a importância de como este Muichiro, que depois que passou por tudo que passou com o irmão, vamos entender a linha cronológica, ele foi resgatado naturalmente pelo Oyakata-sama, a gente pode supor que a esposa dele voltou lá mais uma vez, resgataram ele ainda vivo, porém machucado, traumatizado, com memórias bloqueadas, imprimindo uma personalidade que não era mais a sua e com um senso de que ele precisava ser o melhor, o escolhido, o perfeito, chegando em todos os seus limites, que no flashback desse ferreiro a gente vê que inclusive o preocupava. Um ferreiro já idoso, com problema de coração, que não viveria tanto tempo, mas que repetidas vezes via esse garoto, que era uma criança, durante todo o seu período breve de treinamento como espadachim e já depois como um pilar. Era uma criança que se esforçava até cuspir sangue. Era uma criança que o tempo todo ia até o seu limite para ser o melhor. Provavelmente por causa de todos esses traumas e impulsos inconscientes de um passado que ele tinha bloqueado e não se recordava. Mesmo com o Gyoko fazendo um golpe que destruiu numa só vez, pra gente ver que ele tava meio que brincando com o Haganezuka mesmo. Um vaso dele, de repente, trouxe vários tentáculos de lula que destruíram tudo e deveriam esmagar tanto o Kanamori quanto o Muichiro para que ele os consumisse, ou seja, parasse de brincar. Só que ele estava lidando agora com o Hashira que ultrapassou limites e estava muito, muito mais forte de novo com esta marca no seu rosto. O Muichiro consegue se livrar desses tentáculos, ele consegue ir para cima do Gyoko, se esquivar de ataques novos do Gyoko, e toda essa sequência no final, como eu disse, teve inclusões de cenas de batalha para uma transição do que a gente veria no capítulo 120 do mangá. Toda essa sequência final lindíssima, belíssima, com uma trilha potente,
épica e exclusiva para o que a gente tá vendo nesse arco, tudo isso foi feito para uma finalização com chave de ouro que, honestamente, quando chegou, eu fiquei muito chateada, porque eu queria ver mais. O episódio, assim, foi me deixando totalmente entorpecida, sabe? Eu fui mergulhando no meio dessa história que é tão drástica, que foi tão bem feita e tão melhor alimentada no anime, e ele termina com uma cena épica dessa, azul fluido, lindamente texturizado da névoa, num golpe que é rápido, mas não é confuso, Nossa, ficou lindo. E a gente teve só um gostinho, de novo, e isso tava no final do capítulo que foi adaptado, de que o Gyoko, ele tá sendo atingido mesmo sem perceber. Depois de 100 anos, aí mais de 100 anos vivendo e matando, talvez ele não tivesse acostumado de novo com golpes no pescoço. E quando ele achava que o Muichiro não estava ali conseguindo acompanhar os seus vasos, ele tinha conseguido dar um corte substancial ou levemente substancial no pescoço desta Lua Superior 5. Percebam que, inclusive, no final desse episódio, o Muichiro já tá bem mais solto, tá bem mais respondão, ainda com aquele olhar inexpressivo dele. Ele, é claro, não de repente absorveu uma nova personalidade, tudo que ele é hoje, com lembranças ou não, é fruto de traumas do passado, mas ele tá muito mais pronto pra se entregar, pra lutar, sabendo que às vezes ele também vai precisar de ajuda, assim como ele teve com a espada que hoje ele tá usando. Com 9 episódios do anime, a coisa começa a esquentar cada vez mais, que me deixa ansiosa porque ainda tem muita coisa pra acontecer nessa temporada e eu quero entender o ritmo que eles vão levar até o final dela. Belíssima conclusão, incrível como a cada respiração que eles trazem, né, diferente, eles trazem uma nova arte estética, modo de animar, inclusive para os Kekijutsus, que são os ataques dos Onis, eles também estão trabalhando em propostas de arte diferentes para diferenciar um Oni de outro, o que faz toda a diferença, porque isso melhora numa luta que tem tantos elementos mágicos, incríveis e loucos ali visuais. Se você traz uma estética diferente para cada coisa, para o golpe de cada um, é mais fácil de você diferenciar um personagem de outro, e eu acho que esse é um ponto que muitos não enxergam, inclusive de qualidade em Demon Slayer. Lembrando, se você quiser continuar me acompanhando todos os domingos e outros dias falando de Demon Slayer e outros animes e mangás, não esqueçam de se inscrever, aperte o botãozinho, ajuda muito o canal a crescer. Lembrando que se vocês sempre comentarem, compartilharem, isso me ajuda muito, não custa nada, mas se quiser também apoiar sendo membro, fique à vontade, eu agradeço pra caramba. Vejo vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!